Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje vamos conhecer dois tipos de sensores industriais, o sensor indutivo e o sensor capacitivo. Então se você quer saber mais sobre esses sensores industriais, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes pessoal, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Então já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like também se você gostou da ideia desse vídeo. Nos dias de hoje podemos dizer que é praticamente impossível que um sistema ou um processo não tenha sensores. Ainda mais com o avanço da automação, esse tipo de dispositivo se tornou obrigatório. Pessoal, quando falamos de sensores, estamos falando de dispositivos capazes de monitorar ou detectar algo em um sistema ou processo. E para o perfeito funcionamento do sensor, basicamente precisaremos saber qual material será detectado. Por isso existem alguns tipos de sensores, e cada sensor será melhor para um ou outro tipo de material. Hoje, pessoal, vamos falar de dois dos sensores mais utilizados na automação industrial, que é o sensor indutivo e o sensor capacitivo. O primeiro que vamos falar é o sensor indutivo, que é o sensor mais utilizado na indústria. Esse tipo de sensor é capaz de detectar materiais ferromagnéticos, como por exemplo o aço e o alumínio também. Ele possui internamente uma bobina, um oscilador, um circuito de disparo e um circuito de saída. O princípio de funcionamento de um sensor indutivo é pela variação do campo eletromagnético gerado quando se aproxima um material metálico. Isso quer dizer que quando aproximamos um material metálico próximo da face sensora do sensor indutivo, o campo eletromagnético gerado na bobina interna desse sensor pelo oscilador diminui sua amplitude porque uma corrente parasita ou uma corrente de fuga está sendo induzida nesse material ferromagnético. Quanto mais aproximamos o material do sensor, mais a sua amplitude diminui, até o ponto que o circuito de disparo atinge o set point, que é o momento de disparo desse circuito. E essa distância para acionamento do sensor é chamada de distância sensora, que é a distância nominal que o objeto metálico será detectado. Basicamente, os fabricantes comercializam sensores com distância sensora de 1 até 15 milímetros. É importante saber também que essa distância sensora é calibrada pelos fabricantes para o aço doce. Isso porque cada material ferromagnético influenciará numa distância sensora diferente, e isso devido à diferença de resistividade de cada material. Outro detalhe importante é a histerese do sensor, que é um retardo para evitar falsa comutação na saída do sensor devido a uma variação entre o objeto e o sensor. Por exemplo, um sensor que possua uma distância sensora de 4 milímetros, ele possui uma histerese de aproximadamente 15%. Então ele irá ligar a saída quando o objeto estiver a uma distância de 3,4 milímetros da face sensora e desligará a saída apenas quando esse objeto se afastar a uma distância de 4,6 milímetros da face sensora. Assim o objeto ele pode variar entre essas distâncias e mesmo assim a saída permanece constante. Agora falando sobre a face sensora, os sensores indutivos podem ser faceado ou não faceado. O sensor faceado induzirá um campo eletromagnético apenas na face sensora, permitindo assim que seja montado sua face nivelada com materiais metálicos, e mesmo assim não ocorrerá o disparo. Esse disparo vai ocorrer somente quando o objeto se aproximar da face sensora. Já o sensor indutivo não faceado, ele possui uma face sensora mais ressaltada, permitindo assim que seja detectado materiais metálicos também pela sua lateral. Já esse tipo de sensor não pode ser fixado com a sua face nivelada com materiais metálicos, porque senão ele irá detectar tudo que está à sua volta. Outra característica importante dos sensores indutivos é a sua saída do sinal quando acontece uma detecção. O sensor indutivo ele possui saída digital, que é composto basicamente por transistor, e são denominadas como PNP ou NPN. A saída PNP é quando o sensor fornece um sinal com potencial positivo no seu pino de saída. Assim, a carga deve receber esse sinal do sensor e referenciar com o sinal negativo. Já a saída NPN é quando a saída do sensor direciona o potencial para o negativo. Nesse caso, a carga deve receber primeiramente o potencial positivo de uma fonte
e referenciar com este sinal negativo do sensor. E falando dessa saída dos sensores indutivos, elas também podem ser NA, que é normalmente aberto. Então, enquanto o sensor não detecta um objeto, ela permanece aberta. Assim que ocorre a detecção de um objeto, essa saída ela é fechada. Ou também ele pode ser NF, que é normalmente fechado. Nessa situação, enquanto o sensor não detecta um objeto, ele permanece enviando sinal na saída. Assim que o objeto é detectado pelo sensor, ele abre esse circuito e para de enviar sinal. Agora falando sobre a tensão, o sensor indutivo ele funciona com tensão entre 10 a 30 volts DC, mas também encontramos sensores indutivos com alimentação em tensão AC, e eles podem fornecer uma corrente de saída para a carga de aproximadamente 100 mA. A forma construtiva mais comum do sensor indutivo é a forma cilíndrica com rosca no corpo, que pode ser desde M5 até M30. Já a sua conexão ela pode ser feita por conector M8 ou conector M12, ou também com um cabo instalado diretamente no sensor. Já os sensores capacitivos, eles podem detectar tanto objetos metálicos como objetos não metálicos. Uma das principais vantagens desse tipo de sensor, além de detectar qualquer tipo de objeto, ele pode detectar volumes dentro de recipientes não metálicos. Não é à toa que o sensor capacitivo ele é muito utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica para detectar líquidos e sólidos dentro de recipientes. Internamente, ele possui basicamente um oscilador, um circuito de disparo e um circuito de saída. O seu princípio de funcionamento é quanto mais um objeto se aproxima, maior será a capacitância no oscilador e também a sua amplitude. E quanto mais o objeto se afasta, menor será essa capacitância e também a amplitude nesse oscilador. O circuito de disparo é responsável por identificar essa distância quando atinge o set point, para comutar a saída. O sensor capacitivo ele também possui uma distância sensora e uma histerese. Um detalhe importante quando vamos especificar um sensor capacitivo, apesar dele detectar qualquer tipo de material, devemos saber qual é o material exato que será detectado por causa da constante dielétrica de cada material. Por exemplo, se queremos detectar um líquido dentro de um recipiente, a constante dielétrica do recipiente deve ser menor que a constante dielétrica do líquido. Assim, conseguimos especificar um sensor para ele detectar apenas o líquido e não o recipiente. Há sensores capacitivos que também possuem um ajuste da sensibilidade por um trípode em seu corpo, facilitando assim o ajuste do que queremos e o que não queremos que seja detectado. Os sensores capacitivos eles são fabricados tanto com um corpo metálico como com um corpo plástico, e eles também possuem a sua superfície de detecção faceada ou não faceada. Outro detalhe semelhante dos sensores capacitivos em relação ao sensor indutivo é que a sua saída também pode ser NPN ou PNP, e também podem ser NA ou NF, além da tensão de alimentação ser de 10 a 30 volts DC ou também sem tensão AC. A sua conexão, assim como no sensor indutivo, também pode ser feita por conector ou por cabo diretamente. Uma desvantagem do sensor capacitivo é o seu custo, que é superior em relação ao sensor indutivo. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esses dois tipos de sensores bem comuns dentro da indústria. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo também. Se você gostou do que foi passado aqui, já deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conheça. Tudo isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.